Até com Jesus no barco, você vai passar por tempestade. Não é isso, Júnior? Fala aí. Verdade. Jesus estava se preparando com os discípulos para atravessar para o outro lado, do outro lado do Mar da Galileia, e ele deu uma ordem, havia uma ordem expressa, né? Passemos para o outro lado da margem. E só que ele não falou como é que seria essa travessia, né? Então, o inesperado aconteceu, de repente surgiu uma tempestade no meio do caminho em que todos ficaram preocupados. Se tratando dos discípulos que eram peritos no assunto, todos pescadores profissionais conheciam muito bem o ambiente. Tava acostumado com tempestade, né, Estavam Júnior? acostumados, eles sentiram o impacto ali. Mas essa foi forte, né? Foi, exatamente, eles sentiram aquele tremor, aquele medo. Acharam que ia morrer, Acharam né? que ia morrer, Imagina. porque foi tão assim, assustador que eles chegaram, salva-nos que nós estamos perecendo. Então, você percebe vindo dos profissionais que era perito naquela região, falar dessa forma, você consegue entender a gravidade da situação daquele momento. E isso nos chama atenção porque nos mostra como é o agir de Deus. Quando Jesus chega até eles, Jesus não repreende ele pelo medo. O fato do medo existir não é um defeito. O medo faz parte da natureza humana. O que Jesus chama atenção para eles é a falta de fé. Então, o medo faz parte da sua vida. Você vai sentir medo, muitas decisões importantes que você vai tomar, você vai sentir medo. É algo natural. Mas é importante que você tenha fé, confiança em Deus, que Ele está no controle. Você colocando Deus no controle, Deus na direção, vai dar certo. Você vai chegar ao outro lado. Há um propósito. Você atravessar do outro lado. Já estava determinado. Está determinado você chegar até o lugar que Deus quer que você chegue. Mas vai vir as lutas, vai vir as tempestades para provar a sua fé. E você tem que ser forte, tem que se manter firme para que você alcance a vitória e sempre acreditar que Deus está no controle da situação. E muita gente se perde no meio da tempestade, porque o problema da tempestade não é o externo, é o interno. Exato. É aquilo que a gente pensa e acredita durante a tempestade, né? Falta fé, falta coragem, falta acreditar, e é isso que a gente não pode, porque eles se desesperaram e a solução que eles precisavam estava ali, do lado deles, que era Jesus, né? Então a gente tem que recorrer a Jesus, e muitas vezes a tempestade, ela vem na nossa vida para nos dar um rumo. Então muitas vezes você está sem rumo na vida, é no meio de uma tempestade que você vai encontrar tudo que você precisa. Muito bem, o rumo na vida aconteceu com Jonas. Jonas estava fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, e a tempestade veio por uma consequência de atitude dele, desobediência, e para que ele achasse o rumo na vida, essa tempestade veio para dar um norte para ele, né? Então a prova às vezes é isso, ela vem para nos ensinar, nos dar a direção daquilo que Deus tem estabelecido na sua vontade. Então tem vários significados. Nós não podemos julgar as pessoas pelo que ela está passando, com preconceitos ou pensamentos assim vazios, né? Julgar as pessoas, né? Então, ela tá sofrendo porque ela fez isso, fez aquilo. Não nos cabe a nós. Tudo tem não é o porquê isso está acontecendo comigo, é o para quê. Qual que é o propósito? Perfeito. Tudo existe um propósito debaixo do céu. Perfeito, é isso mesmo, porque no caso de Jonas era para dar um rumo para ele. Ele estava desobediência, então a tempestade veio por isso. No caso de Jó, era um desafio entre Deus e o inimigo. Deus estava provando a fé de Jó. Então, a vontade permissiva, Deus permitiu aquela tempestade toda para mostrar depois a fidelidade de Jó. Para os discípulos havia um propósito maior. Se você for ver na continuidade, Deus estava indo, Jesus com os discípulos estava atravessando para chegar até Gadara, onde encontrava ali o Gadareno, uma cidade oprimida na mão do inimigo, precisava de um trabalhar de Deus. Então tudo isso era um objetivo a ser alcançado, que são fatores que nos levam a crer o porquê de tantos empecilhos para chegar até lá. Mas Jesus nos dá a lição que Ele está no controle, que Ele nos dá autoridade, que a soberania de Deus está acima de tudo, né? A soberania de Deus nos mostra, fica muito claro ali, evidente que todo poder pertence a Deus. Então Ele mostra seu domínio, dando ordem à natureza. Esse é o milagre da natureza, Ele dando ordens expressas direto para a natureza, e a natureza atendendo ao Criador, mostrando que Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E qual é a tempestade que você está passando hoje? É o desemprego? É uma doença na família? É algum problema emocional, familiar, de relacionamento? Então, confie. Essa tempestade não é para a morte, não é para o seu fim. Mas confie em Jesus, chame por Ele que Ele vai te ajudar. Com certeza. Deus abençoe Beijo. todos vocês.